Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Eu sou o pastor Washington de Oliveira e eu gostaria de pedir que você que ainda não conhece o nosso canal, da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o teu joinha lá. Eu sou o professor e pastor Washington de Oliveira, diretor da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Eu estou aqui, em mãos, com a nossa apostila, a nossa primeira disciplina, da grade do nosso curso básico de teologia. Então, a nossa primeira disciplina é Teologia Sistemática 1, onde nós vamos abordar nessa disciplina, a origem bíblica, a palavra de Deus, Deus, a Trindade, atributos divinos, o Senhor Jesus Cristo, o pecado, a expiação do pecado e a eterna salvação em Cristo Jesus. Material muito relevante, importante para nós. E esse é o curso básico de teologia. Eu quero convidar você para poder se inscrever no nosso canal, Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, e também ser um dos nossos alunos. Nós temos o curso de capacitação de obreiros, nós temos o curso básico em teologia e também nós temos o curso médio em teologia, e muito em breve nós vamos estar lançando o nosso curso de capelania, que é muito importante para os ministros, para os servos de Deus, homens e mulheres de Deus, que faz a obra de Deus, a necessidade de você receber instrução, a necessidade de você receber um aprendizado, como visitar um hospital, como visitar um irmão que está enfermo em casa. Isso é muito importante para os servos de Deus, para poder fazermos a obra de Deus. Mas hoje eu quero iniciar o nosso curso, o nosso curso básico em teologia, aqui pela uma nossa primeira disciplina, que é a nossa matéria Teologia Sistemática 1. Na página de número 3 da nossa apostila, para os alunos que já tem a apostila, está se tratando: quem é a Bíblia e como chegou até nós? Então, a Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade. Ela foi escrita por homens a quem Deus chamou, inspirou a sua mensagem de modo simples para que todos os povos pudessem entender. Deus quer que conheçamos a sua vontade e salvação, saber quem é Ele e quem somos nós. Ele chamou homens para participar do seu plano redentor, escrever a mensagem da Bíblia. Esses homens não escreveram de sua própria vontade ou saber, mas Deus capacitou-os de modo soberano para escrever o que ele planejou. Eram homens como nós, mas eles criam em Deus. Mesmo escrito por homem, a Bíblia é a palavra de Deus, pois foi ele que inspirou e guiou esses homens através do seu Espírito. Cada um deles sabia que era guiado pelo Espírito de Deus. Então, uma pergunta, a primeira pergunta aqui da nossa apostila: o que é a Bíblia e como chegou até nós? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, esse livro tão extraordinário, que nós temos aqui em mãos, nós temos o privilégio de degustar da palavra de Deus, de ler a palavra, mas nós vamos aprender nessa lição de que forma a Bíblia chegou até nós, de que maneira a Bíblia chegou até nós. Nós vemos que a Bíblia, de fato, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, a infalível palavra de Deus.
A Bíblia, de fato. E como nós acreditamos que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus? O primeiro ponto é pela fé. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, o texto sagrado diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus crer que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Quando nós se aproximamos de Deus, nós precisamos crer de fato que Ele existe, que existe um ser sobrenatural, que existe um que está acima de todas as coisas. Nós olhamos para o país, olhamos para as estrelas de noite, para a lua, para o sol, e vemos tão complexo, e a gente chega a uma conclusão que por trás disso tudo existe um Criador, existe alguém que fez, alguém que criou todas as coisas. Então Deus queria se comunicar com o homem, e Deus agora de fato ele chama homens para participar do seu plano, do seu projeto, da sua grande obra, e convida homens para poder escrever a Bíblia Sagrada. Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo aqui da Teologia Sistemática 1. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens durante os 1.600 anos de Gênesis a Apocalipse. Então aqui nós vemos que 40 homens que Deus chamou para escrever a Bíblia, num período de 1.600 anos. A Bíblia começou sendo escrita pelo primeiro homem, Moisés, que começou a escrever a Bíblia, e encerrou com o apóstolo João, evangelista, lá em Apocalipse, que escreveu o último livro. Então, Deus chama esses 40 homens que escrevem a Bíblia Sagrada, e num período de 1.600 anos. Então vamos lá. Muitos desses homens, olha só, hein? Muitos deles não se conheceram porque não viveram na mesma época, nem no mesmo país. Os livros não foram escritos de uma só vez, mas aos poucos em vários lugares diferentes. Eles sabiam que estava escrevendo a mensagem de Deus, mas não sabia que era plano de Deus um dia reunir todos esses escritos em um único volume, como temos hoje. Agora pense nisso. Então, 40 homens distintos que viveram em uma época diferente. Alguns foram contemporâneos, como o profeta Isaías, que foi contemporâneo do profeta Amós, como o profeta Daniel, que foi contemporâneo do profeta Ezequiel, ou seja, viveram na mesma época. E esses 40 homens, quando eles são convocados por Deus para escrever a Bíblia, eles sabiam que de fato eles estavam escrevendo algo para Deus, mas eles não sabiam que um dia o próprio Deus, que coisa interessante, iria reunir todos os livros. E esses 40 homens fazendo uma grande obra, eles nem passava pela cabeça deles de um dia Deus reunir os 66 livros em um volume só. Isso é coisa isso é coisa para Deus, né? Somente Deus tem essa capacidade, de fazer. Imagine se vários livros fossem escritos por 40 homens diferentes, muitos deles não se conheceram, não combinaram sobre o que escrever. Esses livros levassem 1.600 anos para ser escrito, seria uma confusão com o ponto de vista contrário, o que é normal se fosse um projeto puramente humano.
A Bíblia, porém, apesar de escrita por vários homens, cuja a maioria não se conhece, nem combinaram, nem se reuniram, né? Tem, na verdade, um único autor, que é Deus. Então imagine, 40 autores escrevendo uma obra com ponto de vista diferente, com escrita diferente, com pensamento diferente, né? Daria, né? Seria uma confusão tremenda. No final da obra, você ia ver, ia perceber uma confusão tremenda. Mas, embora a Bíblia sendo escrita por homens, por trás nós temos Deus, que é o verdadeiro autor da Bíblia. Deus é o verdadeiro autor. Deus inspirou, não só inspirou, né, os autores que escreveram, como Moisés, como Salomão, como Davi, mas Deus inspirou em tudo, em toda a palavra, Deus inspirou, né, por trás dos autores. Olha só que coisa interessante. Como a Bíblia foi escrita, como, né, foi, a gente imagina, né, como eu já mostrei, a gente olha para essa Bíblia bonita aqui, hoje você tem, você pode levar ela para todos os lugares, mas no início de tudo, nós vamos ver aqui os dois materiais usados para poder fazer, para escrever a palavra de Deus. Como a Bíblia, né, foi escrita, vamos lá. O modo como foi escrita, como todos os livros antigos, a Bíblia foi escrita à mão. Isto foi manuscrita. Ou seja, naquela época não tinha computador, não tinha máquina para escrever. Naquela época era escrito à mão. Imagine o trabalho que era. Escrever, imagine um dos escribas escrevendo o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, escrevendo, né? E eles tinham uma preocupação tão grande que quando uma coisa dava errado, eles refaziam tudo de novo. Que eram homens que tinham o temor e eram homens também preparados e homens capacitados por Deus. Então, a forma que a Bíblia foi escrita foi à mão, manuscrito. Vamos lá, a mensagem escrita era a melhor maneira de preservar a mensagem através do tempo. Uma mensagem oral poderia ser esquecida ou corrompida ao longo do século. Então, a melhor maneira de transmitir uma mensagem e ter a durabilidade era escrito. Porque se você transmitir uma mensagem oral, né, hoje você fala para um grupo de pessoas, amanhã essa mensagem, ao passar o tempo, vai cair no esquecimento. Então eles estavam escrevendo para Deus. Então, uma vez ele escrevendo para Deus, tinha que ser o melhor, tinha que ser algo para poder ficar na memória. Então, quando Deus levanta eles e capacita eles para poder escrever, né, a manuscrito, a mão, para poder transmitir a palavra. Os dois materiais que eles usaram para poder dar início à escritura da Bíblia. Dois materiais usados para escrever, naquela época não havia papel, nem imprensa. Os documentos eram escritos em placa ou tijolos de barro, argila, e não durava muito. Os dois principais materiais antigos em que a Bíblia foi escrita, o papiro e o pergaminho. Então já existia, desde a época de Moisés, já existia escrito já, que eles escreviam. Então eles escreviam em tijolos, em barro e argila, só que não tinha durabilidade. Era um material que era muito frágil, era um material que perdia a durabilidade com o tempo. Então eles ficavam naquela, querendo transmitir a mensagem e não tinha tanto recurso para eles transmitir, para eles escrever. Hoje a gente que prega, que ensina, você tem recurso, você tem várias bíblias de estudo, você tem dicionário, enciclopédia, você tem computador, você tem um monte de recursos para poder você melhorar, né,
a sua pronúncia, melhorar como pregador, como um professor de escola bíblica dominical. Então, quando eles iam escrever, não tinha quase material. Os dois material, né, que eles escreveram a Bíblia. Vamos lá, o primeiro. O papiro é uma planta aquática, crescia em alguns rios do Oriente, como o Rio Jordão e o Rio Nilo, na África. Suas fibras eram unidas e usada para escrita, e manteria material frágil e quebradiço. Então, o primeiro que eles escreviam era o papiro. O papiro era uma planta que nascia no Rio Jordão, que fica em Israel, e no Rio Nilo, na África, né, que atravessa o Egito. Então, era um material muito frágil, quebradíssimo, mas era o que eles tinham. Eles usavam aquilo que eles tinham. Já parou para analisar quando a pessoa diz assim, mas o material é muito ruim? Mas eles usaram aquilo que eles tinham. O segundo aí, o pergaminho. O pergaminho é pele de animal limpo, como carneiro, curtido, preparado para escrita, e mais cara e mais durável que o papiro. Depois de escrita, o pergaminho era preso por cabos de madeira um em cima do outro, e o outro um em cima e o outro embaixo, e depois enrolado para ocupar menos espaço. Por isso era chamado de rolo, à medida que alguém lia, ia desenrolando o rolo. Eu ouvi falar essa palavra, principalmente no meio principalmente no meio do povo pentecostal, usa muito essa expressão, o rolo, né? O rolo vai ser desenrolado. Então aqui, o primeiro material que eles usavam era o papiro, uma planta aquática que crescia no rio Jordão, em Israel, no rio Nilo, na África. E o segundo era o pergaminho, que era pele de animal limpo, de carneiro, curtido, e ali eles escreviam. O pergaminho tinha mais durabilidade. Então o pergaminho eles dobravam ele em forma de rolo, tinha uma madeira em cima e embaixo, onde eles enrolavam. Conforme eles iam abrindo aquele pergaminho, ia se desenrolando, e eles ali começavam a transmitir a mensagem que eles haviam escrevido ali no pergaminho, né? Temos até um texto aqui muito interessante, que é o Salmo 40, versículo 7, onde diz assim, então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Aí o Salmo 40, versículo 7, outra referência também que fala sobre o rolo, o pergaminho, também está em 2 Timóteo, capítulo de número 4, e versículo de número 13, onde Paulo diz assim, Paulo pede a Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei em Troás, na casa de Carpos, e os livros, principalmente os pergaminhos. Veja só a preocupação, né, do grande apóstolo Paulo, né, de trazer os livros para ele ler, a capa que ele havia esquecido, e os livros, e principalmente os pergaminhos, que era o rolo, que era a palavra de Deus. Então, duas maneiras de ser escrito naquela época era o papiro e o pergaminho. E eles usavam, enrolavam essa palavra, né? E ali ele recebia a mensagem, o escriba escrevia, e quando eles iam ler, eles enrolavam esse rolo. Quando acabava de ler, eles fechavam aquele rolo, né? Então, vê Deus cuidando. Aí nós vemos o cuidado de Deus para que a palavra de Deus chegasse até nós. Língua original em que a Bíblia foi escrita, no Antigo e o Novo Testamento. Vamos lá. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, em língua do povo israelita, o povo de Deus. Então nós vemos aí que o Antigo Testamento ele foi escrito no idioma hebraico, com algumas partes no aramaico, né, um idioma falado na Síria, na antiga Babilônia, onde falava o aramaico,
Então, a maior parte do livro do Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico, que era o idioma oficial do povo de Deus, do povo de Israel. E algumas partes no livro de Esdras, como no livro de Daniel, também no aramaico, que era o idioma falado na Síria. E o Novo Testamento. O Novo Testamento originalmente foi escrito em grego, a língua mais falada nos dias de Jesus, no Império Romano. Então nós vemos aí, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, com algumas partes no aramaico, e o Novo Testamento foi o idioma mais falado na época de Jesus, foi escrito no grego. Aí nós vemos também o Antigo Testamento com pouco texto em aramaico, língua falada nos países da Síria, como no livro de Esdras e Neemias. Então vamos lá. A Bíblia judaica contém apenas o Antigo Testamento. Foi escrita antes de Cristo vir ao mundo. O Novo Testamento foi escrito depois que Cristo veio ao mundo e cumpriu aqui o seu ministério. O Novo Testamento contém as mensagens de Jesus e dos apóstolos. A Bíblia escrita contém o Antigo e o Novo Testamento. Então, nós vemos aí que os hebreus, eles tinham só o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele foi escrito antes de Cristo. E o Novo Testamento foi escrito depois de Cristo. Aí Deus chama esses 40 homens para poder participar desse grande projeto, que foi escrever a Bíblia e trazer até nós, hoje, a palavra de Deus, a palavra fiel e verdadeira. Isso é a palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte de inspiração. A Bíblia você encontra conselho para tudo. A Bíblia encontra saída para o seu problema emocional. A Bíblia encontra saída para o seu problema psicológico, problema familiar, enfermidade, pois a Bíblia ela é, de fato, a palavra de Deus. Então, hoje as pessoas dizem assim, mas a Bíblia ela foi escrita por homens. Sim, foram homens que foram chamados para poder participar desse grande projeto, porém, o Espírito Santo estava por trás, colocando tudo nos seus devidos lugares. Origem bíblica. A Bíblia foi escrita por homens, mas Deus estava no controle. Sendo Deus todo-poderoso, não permitiu que o homem alterasse a mensagem. Cada livro da Bíblia era copiada pelos escribas, que era israelita, que conhecia bem a lei e tinha tanto zelo que contava cada palavra e cada letra de cada texto. Sabia quantas letras e palavras havia nos livros, pois notava-se a página copiada. Se tivesse algum erro, era rejeitada e copiada de novo. Quando uma cópia ficava gastada pelo uso, era destruído, e se pudesse, era raspada e tudo copiado sobre ela de novo, para aproveitar o material. Imagine o trabalho e dedicação desses homens. Então aí, origem da Bíblia. Da onde veio a origem? A Bíblia ela veio de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Embora não aparece na Bíblia o nome Bíblia, esse nome veio depois, e a gente vai passar depois para os alunos da escola, esse nome veio depois, mas a Bíblia ela surgiu por origem de Deus. A Bíblia é uma enciclopédia, com vários livros, com 66 livros. Então, a origem da Bíblia só pode vir da parte de Deus. Querido, isso não é coisa de homem, não é coisa de humano, porque o homem ele tem uma tendência de se vangloriar. Tem muitas coisas que estão registradas na Bíblia que o homem não ia contar a derrota,
Ele mesmo, por si próprio, não ia escrever uma falha, um erro. Então nós vemos aqui a ação de Deus, Deus trabalhando, né, poderosamente para que a palavra de Deus fosse escrita. Então a Bíblia ela foi escrita pelos escribas, homens que eram conhecedor profundamente da Bíblia, tanto do Antigo Testamento, quem escreveu, e tanto do Novo Testamento. Quando eles escreviam, eles conheciam cada palavra, cada texto, cada letra. Ele já estava familiarizado com essas palavras na mente, com essas letras, com os textos. E quando alguma coisa dava errado, ele raspava e fazia tudo de novo. Imagine, para analisar. Um livro grande, como do profeta Isaías, que tem 66 livros. Imagine um desses escribas escrevendo o livro do profeta Isaías sem material para eles poderem fazer. Quando dava alguma coisa errada, eles tinham que raspar e fazer tudo de novo. E ainda aproveitar o material que eles tinham. Então imagine isso. O trabalho que era. A dificuldade que eles eram. E eles notavam, se uma letra tivesse fora, se uma palavra não estivesse batendo, eles voltavam e faziam tudo de novo, porque havia um temor. Então eu vejo aqui uma preocupação de Deus com as Escrituras Sagradas, com a palavra, com instrução, com ensinamento, com o ensinamento que Deus trazia na mente dos escribas. Então a gente vê Deus guardando a Bíblia. Então vamos lá, vamos continuar o nosso curso aqui. Por isso não se conhece nenhuma cópia original hoje. Vamos lá. Isso porque a cópia velha era destruída para não ter risco de cometer erros ao fazer outra cópia. Além disso, não há manuscrito antigo de todos os livros da Bíblia em grandes bibliotecas no mundo. O Novo Testamento foi escrito pouco tempo após os fatos acontecerem, quando as testemunhas ainda era viva. Nenhum outro livro antigo em todo o mundo tem tantas cópias antigas. Por isso, meu irmão, por isso não se conhece nenhuma cópia original. Não temos nenhuma cópia original, ou seja, a primeira cópia original da Bíblia nós não temos. Porque da forma que eles iam escrevendo, eles iam, quando dava alguma coisa errada, eles faziam tudo novamente. E ali, ao passar do tempo, se perdeu. Mas nós temos várias cópias da Bíblia em todas as bibliotecas do mundo. Nós temos, se você for na biblioteca lá do Vaticano, lá em Roma, onde fica a sede da Igreja Católica, você vai ver uma cópia da Bíblia, lá na Biblioteca do Vaticano. Se você for em uma grande biblioteca em Londres, na Inglaterra, você vai ver a cópia da Bíblia. E você pode comparar ela com a nossa versão, você vai ver que é a mesma coisa, é a mesma autenticidade e a mesma palavra. Palavra é essa que Deus inspirou. Então eu vejo aqui Deus capacitando. Por isso não se conhece, se perdeu o passar do tempo. Não se conhece nenhuma original, nenhuma cópia original. Porém nós temos só algumas cópias que existiram, mas a original você não se conhece. Então você vê o cuidado de Deus para que as coisas viessem se encaixar no seu devido lugar. Então aí está a nossa primeira aula de Teologia Sistemática 1. Nós vamos continuar lecionando em outro vídeo aqui para a nossa escola. Nós vamos continuar, mas por hora nós vamos parar por aqui e depois nós vamos dar continuidade no segundo vídeo. Então eu quero convidar você para se inscrever no canal da nossa escola,
Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, né? Inscreva no nosso canal, compartilhe o link, dá um like lá, dá um joinha lá, e aí você nos ajuda a divulgar, né, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E lembre sempre de uma coisa, nada além da Bíblia.